We are ready to begin. All right. Welcome to the science and practice of LSVT LOUD, speech therapy for Parkinson's disease and other neurological disorders. We acknowledge our research support from the National Institutes of Health. Boa noite, bem-vindos ao nosso seminário Ciência em Prática do LSVT LOUD, e a professora Lorraine Ramig, ela reconhece a importância do apoio financeiro oferecido pelo NIH, que são os Institutos Nacionais de Saúde. I am Lorraine Ramig, and you see Dr. Cynthia Fox, and we are very excited to come to Brazil and teach LSVT LOUD. Professora Lorraine Ramig se apresenta e mostra também a foto da Cynthia Fox, e elas revelam que estão absolutamente animadas de virem mais uma vez ao Brasil para dar o método certificado. We greet you from many places in the United States, New York City, Boulder, Colorado, and the National Center for Voice and Speech, which was the primary research laboratory for most of our research on Parkinson's. Elas enviam boas-vindas a todos vocês de vários lugares dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, onde elas trabalham na Columbia University, de Boulder, Colorado, e de Denver, do Centro Nacional de Voz e Fala, onde tudo começou. We also greet you from Tucson, Arizona, which is the global headquarters for LSVT Global. E elas também enviam a todos boas-vindas do Centro LSVT Global, que é em Tucson, Arizona, onde fica a sede da empresa. We also provide a big thank you to Dr. Mata Bellau and her Voice Center in São Paulo. E elas também nos agradecem, a mim e ao grupo do SEV. Thank you! Thank you. The objectives of our presentation today are to explain advances in neuroscience and their impact on the field of rehabilitation, advance the rationale for targeting amplitude in speech motor systems in Parkinson's disease, introduce the LSVT LOUD protocol and research data, and talk about future directions. Nessa apresentação de hoje, as professoras vão explicar os avanços da neurociência no impacto do campo da reabilitação, vão compartilhar o motivo de focar no aumento da amplitude dos sistemas motores da fala, vão introduzir o protocolo LSVT LOUD, compartilhar os principais dados de pesquisas e falar para onde elas estão indo em pesquisas futuras. The 1990s were the decade of the brain, and during that time we recognized the adaptive capacity of the central nervous system and the concept of activity-dependent neuroplasticity. Basically, when you do physical activity, your brain is changing. A década de 1990 é reconhecida como a década da capacidade adaptativa do sistema nervoso central, ou seja, a neuroplasticidade do nosso cérebro depende da atividade. Cada vez que você faz uma atividade física, você está melhorando a condição cerebral. And what that made an impact on is this. It is now a stunning time to be in rehabilitation. Basic science has given us evidence for the value of exercise in Parkinson's disease. In addition, it has identified key principles of exercise, what intensity, what repetition, etc. And it has demonstrated that exercise can improve brain functioning, and in animal models may actually slow symptom progression. All of this is summarized under the phrase, exercise is medicine.
E a consequência desse impacto da década do cérebro de 1990 é que hoje é um tempo fantástico, maravilhoso para trabalhar na área de reabilitação. Ciência básica mostrou a evidência do valor dos exercícios na doença de Parkinson, identificou todos os princípios chaves dos exercícios e em animais se demonstrou que os exercícios conseguem melhorar o funcionamento cerebral e reduzir a progressão dos sintomas. Então, o mantra básico é: exercício é a cura, exercício é o remédio. Some of the principles that have emerged are these: intensity matters, complexity matters, repetition matters, salience matters, timing matters, and specificity matters. What it's saying is these are principles that make an enormous difference in the impact of your treatment. All LSVT programs adhere to these principles. E os principais princípios da neuroplasticidade estão presentes em todos os programas LSVT. E esses princípios são a importância da intensidade, a importância da complexidade, a importância da repetição dos exercícios, a importância da saliência e a importância das questões de tempo e de especificidade. We see in this cartoon that now speech, physical, and occupational therapy can be put on the same dimension as pharmacological treatment and neurosurgical treatment as a routine part of management in patients with Parkinson's disease. Nessa demonstração gráfica, nós podemos ver que não somente o tratamento farmacológico, neurocirúrgico, terapia de fala, físio e ocupacional, os 3 tipos de tratamento estão na mesma posição de importância para o manejo de pacientes com doença de Parkinson. Our work on LSVT protocols is based on 25 years of funding from the National Institutes of Health, as well as our clinical experience. LSVT LOUD is a speech therapy delivered by LSVT LOUD certified speech language pathologists. O trabalho em cima dos protocolos LSVT é baseado em 25 anos de pesquisa aprovada e custeada pelos Centros Nacionais, Institutos Nacionais de Saúde e pela experiência clínica de um grupo de profissionais que produziu um protocolo de tratamento que é administrado única e exclusivamente por fonoaudiólogos certificados no método. We are now going to see a videotape of a patient before and after LSVT LOUD. You will notice many changes. This is after 16 hours, 1 month of treatment. The video may start a little slow because of internet transmission things, but don't worry, you'll see it. Vocês vão ver agora um vídeo de uma paciente pré e pós, 16 horas de tratamento, que são 16 sessões, com o método Lee Silverman. O vídeo pode atrasar um pouquinho para começar por causa da internet, mas aguardem que vocês vão ver a diferença pré-pós. Have you noticed any changes in your speech or your voice that you would associate with Parkinson? Yes, I don't speak loud enough a lot of times. Anything else? Hoarse. Anything else? I stutter, which I never did before. Do this for me if you would. Take a deep breath and say ah for as long as you can. Good for you. Okay. Would you say Parkinson's disease has caused you to talk less? Yes, Because? because I stutter and then I can't be heard. A paciente There's noise se in the queixa que gagueja e não consegue ser ouvida. attention to it because they can't hear me. As pessoas não conseguem me ouvir. Take a deep breath and say ah for as long as you can. Pós-tratamento.
Como dá para ver, o tempo máximo de fonação ficou muito maior. Notice changes in your speech or your voice as a Percebe result. mudanças? Oh, yes. What have you noticed? I talk louder. I think Falo mais louder. forte, penso mais forte. I'm going to sing with the Sons of Pioneers one of these days with my voice. Good for you. That's excellent. Has anyone commented that it's easier to understand you now? Oh, yes. I set some of our friends back when we went to their house and I talked loud. Lou says, "What the hell happened to you?" My daughter said, "Oh, Ma, that's you?" What do you do when you want to be as easy to understand as possible? Think loud. Okay, you saw many changes in this patient after LSVT LOUD. Her voice got louder, her voice quality improved, her articulation improved, her intonation improved, her facial expression improved, but one critical thing that improved was her confidence. She had learned what to do to help people hear and understand her. And that's what you do as the speech clinician. You provide this confidence to your patient. Vocês puderam perceber uma série de mudanças na voz da paciente. A voz ficou mais forte, ficou mais limpa, a melodia ficou melhor, a disfluência da fala reduziu, a expressão ficou melhor, mas acima de tudo, a confiança em se comunicar aumentou. Isso vocês vão ver em vários pacientes, porque eles aprendem a manejar o que é que eles têm que fazer para reduzir o impacto da doença de Parkinson em suas vidas. So let's talk a bit about a background on motor impairment in Parkinson disease and underlying speech disorders. Então, vamos entender um pouco melhor o background na limitação motora da doença de Parkinson, que é subjacente aos distúrbios da fala. The origin of the symptoms in Parkinson's are both motor and non-motor. A origem dos sintomas da doença de Parkinson são motoras e não motoras. The motor characteristics primarily are resting tremor, rigidity, postural instability, and bradykinesia and hypokinesia. As características motoras principais primárias são tremor de repouso, rigidez, instabilidade postural, bradicinesia e hipocinesia. Hypokinesia is particularly interesting to us, and here's how it manifests itself. Progressive loss of loudness in speech or hypophonia, progressive loss of amplitude of handwriting, micrographia, progressive shortening of stride length during walking, and progressive loss of speed and amplitude duration. Hypokinesia simply means reduced amplitude. As manifestações de hipocinesia, elas são muito importantes para nós, porque é uma perda progressiva da intensidade da fala, hipofonia, uma perda progressiva da amplitude da escrita, micrografia, uma redução progressiva dos passos durante o andar e uma perda progressiva da velocidade e duração dos movimentos repetidos de mão e de membro. Então, hipocinesia simplesmente significa movimentos reduzidos. And we can see this actually in the thyroarytenoid muscle, the vocal folds of patients with Parkinson disease. Here we see a plot of microvolts of activity in the thyroarytenoid muscle. The dark bar, the data are from young speakers. The second bar are aged people, and the third bar are people with idiopathic Parkinson's. We see these measures across a variety of speech tasks: comfortable vowel, maximum vowel, reading, and monologue. And what we see are that people with Parkinson disease have the lowest levels of microvolts of EMG activity in their vocal folds, consistent with hypokinesia or reduced amplitude.
E vejam esse gráfico, aonde a imagem cinza escura são jovens, a segunda imagem do meio são pessoas idosas normais, e a terceira coluna são pessoas com doença de Parkinson idiopática. Vocês podem perceber que as barras da doença de Parkinson idiopática são sempre as menores. E isso aqui é a amplitude do TA, absoluta do TA. E nessa imagem de amplitude absoluta do TA, tanto na vogal, em emissão confortável, vogal máxima, leitura, fala e monólogo, todas as vezes de modo consistente, os pacientes com doença de Parkinson idiopática têm um menor número de microvolts na atividade medida por eletromiografia. So if we have reduced amplitude, hypokinesia, it makes sense to scale up amplitude by increasing it, increasing loudness. Então, é óbvio que se a gente tem uma amplitude reduzida nos movimentos, faz sentido propor um método de tratamento que tenha como objetivo aumentar a amplitude dos movimentos. So now let's talk about the non-motor symptoms that affect speech in Parkinson's. Agora vamos falar sobre os sintomas que não são motores e que afetam os indivíduos, a voz e a fala de indivíduos com distúrbios de Parkinson. There are an array of non-motor symptoms. The ones that are highlighted here in yellow are particularly relevant to speech production. Loss of higher cognitive functions such as self-cueing, sensory changes, changes in self-perception, and emotional changes. Neste slide existe uma gama enorme de sintomas não motores da doença de Parkinson, como depressão, perda de funções cognitivas superiores, demência, anormalidades autonômicas, alterações sociais, sensoriais, distúrbios do sono e alterações emocionais. E em amarelo estão aquelas que causam grande impacto na comunicação desses pacientes. Esses pacientes não conseguem se regular, esses pacientes têm dificuldade de se perceber e de monitorar as tarefas, assim como alterações emocionais. So when we think about treating patients, we think about how do we impact the motor disorder, which is the inappropriate scaling of muscle force, the hypokinesia, and we think about how do we train the sensory disorder, which is the disordered sensory proprioception. Então, no tratamento desses pacientes, nós temos que pensar como vamos trabalhar o distúrbio motor, basicamente caracterizado por perda de força muscular e hipocinesia, mas como vamos trabalhar também o distúrbio sensorial, que é a dificuldade desse paciente de processar sensorialmente as informações proprioceptivas. So let's think about the speech disorders and how we developed LSVT LOUD treatment in Parkinson's disease. Então, vamos pensar nos distúrbios da fala desses pacientes e como nós desenvolvemos o método LSVT LOUD na doença de Parkinson. Great. So we know that over 89% of the nearly 6 million individuals with Parkinson's disease worldwide suffer from voice and speech disorders. Those disorders include reduced vocal loudness, hoarseness, monotone, and imprecise articulation. Mais de 89% dos quase 6 milhões de indivíduos que sofrem com doença de Parkinson no mundo sofrem também de um ou mais desses distúrbios de fala. Voz fraca, intensidade reduzida, rugosidade, voz monótona e articulação imprecisa. These voice and speech disorders contribute to lifelong frustration, embarrassment, and social isolation. One of my patients said, if I have no voice, I have no life. Tais distúrbios de voz e de fala contribuem para uma grande frustração, contribuem para constrangimento e isolamento social. E uma das pacientes, a professora Lorraine Ramey, disse, se eu não tenho voz, eu não tenho vida. Classic medical treatments alone do not consistently or significantly improve speech in Parkinson's.
Pharmacological treatment nor neurosurgical treatment can do this. Back in 1987, when we began our work in Parkinson's, there were no effective voice and speech treatments. Os tratamentos médicos clássicos no mundo direcionados a esses pacientes, sejam farmacológicos ou cirúrgicos, tá, não conseguem lidar com a questão de voz e de fala desses pacientes. Em 1987, quando eles começaram a trabalhar com o método LSVT, não existia nenhum tratamento efetivo na fonoaudiologia que pudesse lidar de modo conveniente com os sintomas de voz e de fala desses pacientes. This is Mrs. Lee Silverman. She was a patient with Parkinson's disease, and when I first met her family, they said, if only we could hear and understand her. Okay. Essa é a senhora Lee Silverman, que dá nome ao método, tá? E esta frase é uma frase da família da senhora Lee Silverman. Se nós somente pudéssemos ouvi-la e compreendê-la. E foi isso que a família pediu aos fonoaudiólogos. So this has been our journey from beginning and meeting Mrs. Silverman in phase 1 to phase 4 and 5 work. We have gone from development, discovery, randomized controlled trials, and implementation. E essa é a nossa jornada de mais de 20 anos, desde que encontramos a senhora Lee Silverman na fase 1, fase 2, até a fase 5, onde nós chegamos à possibilidade de administrar o método por tecnologia augmentativa. Então, esse é todo o processo, desde a criação inicial, da criação do escritório, do custeio das pesquisas, da evolução e de como estamos hoje. São 5 fases de evolução do programa. So let's look at some LSVT LOUD data. It's important for you as speech clinicians to know if there is evidence that the treatment you are delivering actually works. And LSVT LOUD has a nice body of evidence that it does work and last in Parkinson's. Vamos discutir agora alguns dados relacionados à efetividade do tratamento para a doença de Parkinson. É muito importante que vocês, clínicos, compreendam se o método que vocês estão utilizando tem alguma efetividade e, portanto, vamos compartilhar esse corpo importante de evidência científica de alta qualidade com os estudos feitos sobre o tratamento de pacientes com doença de Parkinson. So initially, we conducted 2 randomized control trials, which are the gold standard of evidence to test the efficacy of treatments to improve vocal loudness. We compared high-effort respiratory treatment to high-effort voice treatment, LSVT, in 45 individuals with Parkinson's disease, and we studied them up to 24 months or 2 years after treatment. In a second trial, we compared LSVT to 2 untreated control groups, Parkinson's and healthy, and we studied 44 patients out to 6 months. The average SPL effect size was 1.23, which is really good because 0.80 means it's a very powerful effect. These treatments were considered novel at the time because they had intensive dosage, 16 sessions in a month. They were delivered with high effort, designed to target the physiology underlying reduced loudness, had a single treatment target of loudness, which enhances feasibility of generalization, and they address the Parkinson's disease sensory challenges. A professora compartilha 2 estudos, que são estudos clínicos controlados e randomizados, estudos do mais elevado controle científico feito com pacientes e que são a base do trabalho de efetividade e eficácia desse método. Primeiro é um estudo onde eles compararam 45 pacientes, um grupo que fez treinamento de respiração
de esforço respiratório e um outro grupo que fez treinamento de esforço vocal. E eles compararam os resultados por 24 meses de segmento. E o segundo estudo, um grupo que fez treinamento de voz LSVT e um grupo controle sem tratamento e um grupo saudável. Então, na verdade, eram 3 grupos. Um grupo que fez tratamento de voz, um grupo sem tratamento e um grupo saudável, e acompanharam por 6 meses de segmento. E o tamanho do efeito médio no nível de pressão sonora foi de 1,23, ou seja, praticamente do dobro, de 0,65 a 1,81. E o que foi importante é que todos esses pacientes foram trabalhados com dose intensiva, grande esforço, para atingir diretamente a intensidade reduzida desses pacientes, para poderem generalizar e lidar com os desafios sensoriais da doença de Parkinson. Então, esses são os 2 estudos que são a base científica do efeito deste método. So here we have a plot of our outcome data. On the vertical ordinate is decibels of sound pressure level, and across the horizontal we see pre, post, and 24-month follow-up, 2 years. LSVT is in blue, and the alternative treatment, respiratory treatment, is in red. It's important to notice that pre, both groups were exactly the same. Post, only LSVT had a statistically significant increase, and that increase was maintained out to 2 years after treatment. These are the first long-term treatment outcome data for people with Parkinson's disease. Nesse gráfico, você está plotado no eixo vertical número de dBs, 60, 65, 70, 75, 80 dBs, e no eixo horizontal, número de meses de segmento, terminando com 24 meses. Esse é o primeiro estudo que acompanhou o efeito de tratamento 2 anos após seu término. Como vocês podem reparar, em azul está o grupo tratado com LSVT e em cor de abóbora o grupo tratado com método alternativo, que foi o trabalho de respiração, tá? De base respiratória. Como vocês veem, o triângulo e o quadradinho, no pré-tratamento, estão exatamente no mesmo lugar. Ou seja, os 2 grupos eram idênticos. Mas no pós-tratamento imediato, dá para ver que o grupo azul tratado com LSVT é muito maior do que o grupo em cor de abóbora, e após 2 anos, o grupo azul ainda se mantém mais alto que o grupo cor de abóbora. In addition to establishing the clinical efficacy, we measured changes across the entire speech production mechanism. Looking at this silhouette of a speaker, down the right side, we've documented changes in facial expression, articulation, articulatory acoustics, perception, respiratory kinematics, and down the left side, we have now done 3 neural imaging studies documenting changes following LSVT, studies of swallowing, vocal cord adduction, aerodynamics. Então, este gráfico mostra a eficácia clínica estabelecida nos pacientes tratados com LSVT. E existe um efeito, que é um efeito chamado cross systems, ou seja, elas trabalharam com a fonte glótica, com a laringe, mas houve um efeito entre sistemas. Do lado direito, após os pacientes terem sido submetidos ao método LSVT, a expressão facial melhorou, a articulação, a dicção foi mais clara, o processo acústico-articulatório ficou mais preciso, o processo perceptivo também, assim como a cinemática respiratória. E do lado esquerdo, ela mostra 3 estudos importantíssimos, além do estudo aerodinâmico, que são 3 estudos de ressonância magnética que mostra que, além do efeito entre sistemas, ou seja, a solidariedade dos sistemas melhorando a voz, melhoraram os outros sistemas, também houve mudanças na representação neural, comprovado por estudos de ressonância magnética.
One important question is what's happening to the vocal folds when we train these patients? Patients with Parkinson's are known to have bowed vocal cords or lack of vocal cord closure. And we wanted to evaluate what happens when we make them increase their loudness. So you'll now see some vocal folds from a patient with Parkinson's disease before and after LSVT, and we have published data on our entire group of patients with Parkinson's. Aspecto importante era compreender o que acontece nas pregas vocais. A literatura confirma que pacientes com doença de Parkinson têm pregas vocais arqueadas. Então, o que acontece com esses pacientes a hora que você os submete a um treinamento intensivo de voz? Vocês vão ver na imagem pré e pós LSVT, e as professoras têm um trabalho documentado e publicado sobre os efeitos laríngeos do trabalho com o método. Okay, again. Good, now try a loud one. A nice loud one now. Good. What's important to notice is pre-treatment, even when the ENT stimulated increased loudness, the patient was not able to have good vocal cord closure. Post-treatment, there were no signs of hyperfunction, no false fold overclosure, no AP hyperfunction, but a adduction that is consistent with healthy vocal loudness. O que é importante perceber é que no pré-fono, tá? Mesmo quando o médico pede para o paciente fazer uma alta intensidade, ele não consegue fazer fechamento glótico completo. E no pós-fono, a forte intensidade traz não somente o fechamento glótico completo, mas também não traz nenhum sinal de hiperadução, nem de voz de banda, nem de constrição antero-posterior. Então, o método é seguro. O aumento de intensidade não trouxe uma compensação de hipercinesia laríngea. Another interesting area in Parkinson's is facial expression. And we know the mask face in people with Parkinson's definitely diminishes their ability to communicate. People don't want to interact with a person who doesn't look engaged. Uma outra área extremamente interessante da doença de Parkinson é a expressão facial. As pessoas têm essa imagem séria, mascarada, como se elas estivessem com uma máscara. E ninguém quer interagir com uma pessoa que não tem expressão facial, porque a expressão facial é a abertura do contato comunicativo. Here we have some outcome data in collaboration with Dr. Joan Borod and her colleagues using the facial action coding system of Paul Ekman, 44 patients and 11 age-matched controls. And along the horizontal ordinate, you see what happens pre-post articulation treatment, pre-post LSVT. You see a healthy control group and untreated Parkinson's. And only the LSVT group had a significant increase in one of the measures of variability of facial movement. It significantly increased after LSVT. Vocês podem ver nesse slide, foi utilizado o sistema de codificação da ação facial de Paul Ekman, e eles trabalharam com 44 pacientes com doença de Parkinson e 11 controles com idade pareada, e o que se vê é que apenas os pacientes que foram submetidos ao LSVT, que é onde está o asterisco amarelo, houve um aumento na codificação da ação facial, ou seja, os pacientes ficaram mais expressivos depois de terem submetidos ao LSVT.
não melhorou nada o trabalho articulatório e nem os outros tipos de trabalho que foram entregues. Apenas o LSVT mostrou uma mudança da codificação facial de 3.6 para 5.2. So now we're going to look at some new research we've just completed. We have an article in press in the Movement Disorders Journal on our third randomized control trial. Here we evaluated 84 subjects. 2 groups received intensive treatment, either Lsvt LOUD or Lsvt Artic. 2 groups remained untreated, and we now will report the data on the 3 Parkinson disease groups here. E agora elas vão compartilhar uma pesquisa que vai sair recentemente, é uma pesquisa muito nova, onde eles trabalharam com 84 sujeitos, 2 grupos receberam tratamento intensivo, o LSVT ou o Lsvt Artic, e 2 grupos não foram tratados, um grupo com doença de Parkinson e outro grupo sem doença de Parkinson, 20 pessoas em cada grupo, e o poder estatístico era de 80 pessoas para poder ter um resultado. Então, ela vai apresentar os 3 grupos com doença de Parkinson. Great. Here is the study progression, starting with the left. We screened over 400 patients and enrolled 64. Pre-treatment, patients had assessments of neurology, ENT, neuropsychology, swallow, speech lab, and based on those baseline data, they were stratified into the treatment groups. All the treatments were 16 sessions in 1 month, including daily homework and carryover. They had post-treatment assessments. Then for 6 months, they had no treatment, and they had a 6-month follow-up in the speech lab. Ok. Essa é a progressão do estudo, esse foi o cronograma. 400 indivíduos entraram no estudo, 64 foram selecionados antes do tratamento. Eles tiveram avaliação neurológica, otorrino, neuropsicológica, de deglutição e 2 vezes de laboratório de fala, acústica, auditiva e etc. Foi feita terapia com 16 sessões durante 1 mês, tarefas diárias, generalização. Após terapia, todos os dados de laboratório de fala foi repetido 2 vezes e também os dados de avaliação da deglutição. Esses pacientes ficaram 6 meses sem terapia e foi repetido novamente a avaliação acústica. Here are data on sound pressure level in monologue. The vertical ordinate is decibels of sound pressure level. The horizontal is pre, post, and 6-month follow-up. LSVT is in blue, Artic is in red, and untreated is in green. This was 60 seconds of monologue talking, and what you see are both LSVT and Artic had a statistically significant increase, as indicated by the little red star, pre to post treatment. But LSVT's magnitude of increase was significantly greater than Artic, and only LSVT maintained that change out to 6 months. Então, nesse gráfico, vocês podem ver, são os dados de um monólogo de 60 segundos de pacientes tratados em azul com LSVT, em vermelho com Artic e o verde não tratado. Como vocês veem, o não tratado não teve nenhuma diferença. Como vocês veem, tanto o Artic como o LSVT, no pós-tratamento imediato, ambos melhoraram, estatisticamente significante, o que é sinalizado pela estrelinha vermelha. Mas no longo prazo, após o segmento de 6 meses, apenas a LSVT manteve uma melhoria estatisticamente significante em comparação com o pré-tratamento. Another variable we measured was a patient-reported outcome. This is a patient's reporting on what they thought their speech was like pre and post. On the vertical ordinate, it's a scale 0 to 100, and across the bottom, again, we have pre-post follow-up. LSVT is in blue, Artic in red, and untreated in green. And what you see is both LSVT and Artic had statistically significant increases in a patient's report of how they thought their speech improved after treatment, but only LSVT subjects maintained that out to 6 months. Este é o gráfico que indica uma outra dimensão de avaliação, a dimensão do
próprio paciente, a autoavaliação do paciente no efeito do tratamento. Como vocês podem ver, os dois tratamentos, LSVT e Artic, melhoraram no pós-imediato, mas somente o LSVT manteve essa melhoria na autoavaliação do paciente após 6 meses. So the important take-home message of this today is we have data from 3 randomized control trials, which are the gold standard of evidence in treatment outcomes. LSVT is an evidence-based treatment. Even given those data, however, we are all clinicians, and the thing we love to hear is what our patients say to us. And here we have comments from our patients after treatment about a major life impact. My voice is alive again. I can talk to my grandchildren. I feel like my old self. I am confident I can communicate. Vocês acabaram de conhecer os dados de 3 estudos importantes que mostram a evidência científica da efetividade desse paciente, do tratamento para esses pacientes. Contudo, nós somos clínicos e o que nós mais queremos ouvir é o que o paciente acha do tratamento que nós submetemos. E aqui nesse slide, vocês têm 4 afirmações de pacientes. Minha voz está viva de novo, consigo falar com os meus netos, eu me sinto como eu era antes, estou confiante para me comunicar. Então, mais importante que qualquer evidência científica é o relato do próprio paciente sobre seu tratamento. In addition to Parkinson's disease, LSVT has been applied to other disorders. What's important to keep in mind is the data on these disorders are not the level of a randomized control trial. They may be phase 1 and phase 2 data, but nevertheless, it's important to realize we have outcome data on Parkinson plus, post-surgery, stroke, multiple sclerosis, ataxia, cerebral palsy, Down syndrome, and aging. Outro aspecto importante é o que acontece além da doença de Parkinson. Então, o LSVT, ele já foi aplicado em pacientes com Parkinson plus, pós-cirurgia de célula-tronco, isquemia, esclerose múltipla, ataxia, paralisia cerebral, síndrome de Down e envelhecimento. Esses artigos não são estudos clínicos controlados, randomizados de altíssima evidência, mas são estudos clínicos que mostram a aplicação do método além dos pacientes com distúrbio por doença de Parkinson. So now we're going to look at a videotape of a patient with a very challenging problem in Parkinson's, palilalia, and you'll see that he has some improvement with LSVT LOUD, and then the clinician adds a cueing board to his LSVT LOUD to improve his overall speech production. Então, agora nós vamos ver um caso extremamente desafiador de um paciente com palilalia e vamos ver a interação da terapeuta com ele. How do you say Caso de Parkinson avançado com palilalia. This is that's something to follow me. I'm approaching the ship and I live just like down. So really so happy. O paciente é muito disfluente por causa desta palilalia. Yes. Tell me what you've learned from the therapy that you've done. Slowly how to down and talk slowly. Use this board. Okay. I want you to say that again using the board. I learned to use this board to slow myself down. Good. Okay. How about today, after you leave here? Shopping. Shopping. Tell me where you're going and what you're going to buy. Food. Give me a whole sentence without the board. I know it may not come out well, but it's for the camera. Food shopping. Okay. Now with the board. We are going food shopping.
Good night. How are you? Nice. I'm fine, thank you. Who's there? Está treinando as frases. For a walk. Nice. What's for dinner? Good. Try that one again with the board. What's for dinner? Good job. That was a good meal. Try that one again. That was a good meal. Good. See, you didn't need me to tell you that. I'm tired. It's been a long day. That's great. That's a very dramatic change in his ability to be heard and understood. We tried this approach with some other patients with palilalia, and it did not work this well. So it's not the solution, but it may work in some of your patients who have this very severe problem. Ele trabalhando com essas pranchas teve um impacto muito bom e ele não conseguia ser nem ouvido e nem compreendido e o resultado foi excelente. Nem todos os casos com palilalia tiveram uma resposta assim tão boa, mas ela quer compartilhar este caso específico porque isso merece estudos. The last two examples I'm going to show you represent a very exciting change in or application of LSVT, and this is to pediatrics. We have done treatment on children with Down syndrome and cerebral palsy. Dr. Fox did her dissertation on applications of LSVT to cerebral palsy, and we have gone on in collaboration with Dr. Carol Bolick to apply LSVT also to both Down syndrome and cerebral palsy. So here we have an acoustic signal. The top is the waveform, the bottom is the spectra, and this is a young child with Down syndrome, a female, 5 years old, saying, "I need help." Os dois últimos casos que ela vai compartilhar são casos de áreas que ela considera absolutamente interessantes do ponto de vista científico e clínico para serem aprofundados com estudos. Esse primeiro caso fez parte da tese de doutorado da doutora Cynthia Fox, é uma criança com síndrome de Down, 5 anos de idade, nós estamos vendo o traçado espectrográfico acústico, na parte de cima o sinal de áudio, na parte de baixo a espectrografia de banda larga. E o que ela fala é, I need help, eu preciso de ajuda, ela tem 5 anos. Need help, need help, need help. And now we will hear that child post-treatment. E agora, pós-tratamento. I need help. I need help. That's great. You hear quite a dramatic difference, and that's after just 16 sessions of therapy. So when you think about some of the fundamentals of LSVT in relation to neuroplasticity, simplicity of one single concept, it fits beautifully with improving speech production in pediatrics. E aqui o que nós estamos vendo é um exemplo de uma menina com 5 anos de idade, submetida a 16 sessões, com um método que é simples, que tem um único foco em falar alto e um impacto fantástico na neuroplasticidade de um cérebro infantil de uma menina com síndrome de Down. So now Dr. Fox will take over and begin with LSVT LOUD key concepts. E agora a doutora Cynthia Fox vai seguir compartilhando conosco quais são os princípios básicos, os conceitos-chave do método LSVT LOUD. Hello, and I just want to extend my welcome to everybody who's joining us this evening. And now that we have that nice background and research base, we'll take a look at what actually happens in treatment. A professora Cynthia Fox dá boas-vindas também a todos e diz que agora que nós já compreendemos, com a explicação da professora Lorraine Ramig, toda a base científica do método, vamos conversar do ponto de vista clínico quais são os conceitos-chave de sua aplicação. So one of the first key concepts is that the target of treatment is on amplitude
specifically scaling up amplitude of vocal output or training vocal loudness. So what you see on the left schemata is typical of pre-treatment. There's a loss of motor energy, so movements are underscaled, and out comes a soft voice. With LSVT Loud, we use one simple cue, think loud, to drive amplitude to override this bradykinesia and hypokinesia and improve speech output. Nesta imagem, nós vemos a diferença do pré e do pós. O pré, a emissão fraca, onde o paciente tem uma energia motora reduzida com os movimentos todos muito restritos. E no pós, o aumento de amplitude para sobrepor a bradicinesia e a hipocinesia desse paciente, do fraco para o forte. An important consideration is that we're always training healthy vocal loudness. So we're not teaching people to talk too loud. We're making sure that the quality of their voice is good and not hyperfunctional. And I think the data that Dr. Ramick showed with the vocal folds pre-post support the fact that after treatment, what we have is healthy loudness, improving communication. O que é importante é que esse aumento de intensidade é um aumento de intensidade saudável. Nós não estamos ensinando o paciente a gritar, nem ensinando ele a ter uma atitude de hipercinesia e de hiperconstrição laríngea. Como a doutora Lorraine Ramig demonstrou, e o artigo científico está publicado sobre isso, o aumento da intensidade não causou nenhum problema laríngeo nesses pacientes, nem uma sobrecompressão de pregas vocais ou pregas vestibulares. The mode of delivery then of treatment is the second main concept, and that is the treatment is intensive as well as high effort. So in terms of the protocol, the treatment is delivered 4 consecutive days a week for 4 weeks, 1 hour individual treatment sessions. They also have daily homework practice. All 30 days of the month, they're in treatment. Daily carryover exercises. All 30 days of the month, they're in treatment. And we're really working while they're with us to establish this lifelong habit of continuous practice. So once the 16 sessions are over, they can't stop doing their exercises. Also within the treatment session, we're driving high effort. And by that, we mean the patient is engaged, they're exercising, we're infusing them with enthusiasm so that their nervous system really is maximally stimulated during that session. O modo de administração é bastante específico. A intensidade ao longo das sessões é a seguinte: o tratamento é administrado 4 dias consecutivos por semana, durante 4 semanas, individual com 1 hora de duração. O paciente pratica lições diárias em casa todos os 30 dias do mês. Exercício diário para generalização todos os 30 dias do mês. E o paciente tem que fazer prática continuada por toda a vida. E a intensidade nas sessões é de alto esforço. All of these elements of this mode of delivery are consistent with those principles that drive activity-dependent neuroplasticity. So fewer sessions, fewer repetitions do not result in the types of changes that you saw in the data, nor the types of neurological changes that we're able to see post-LSVT. So sticking to protocol and intensity is of the utmost importance. Por detrás desse protocolo estão os princípios básicos que garantem a neuroplasticidade do sistema nervoso. Então, o menor número de sessões de terapia, menor número de repetições, ou repetições que não sejam com alto esforço e alta intensidade, não vão conseguir garantir as mudanças que se observam com a administração do Lee Silverman. Então, o protocolo ele não deve ser modificado e é importante a aderência máxima ao que é proposto, porque aqui está o reflexo dos princípios da neuroplasticidade que a professora Lorraine Ramig explicou no início da teleaula. The third critical concept is calibration.
And this addresses barriers to patients taking what we do in the treatment room and walking out the door. So barriers to generalization. There's 3 key barriers. First is a sensory disorder in that people with Parkinson's disease have soft speech, but they often think it's within normal limits, and perhaps the world needs a hearing aid. So we have to retrain their perception of normal loudness. They have a problem with internal cueing, so their ability to achieve normal loudness is often intact, but for some reason, it's not being activated by the patient themselves. And then finally, there's subtle neuropsychological changes that occur: slower thinking, slower learning, problem sustaining attention. All of these together make learning slower and more challenging in Parkinson's disease. So with our treatment, we need to keep these factors in mind and have a treatment target that's simple and redundant, and keep that focus on retraining that sensory perception of normal loudness. Então, o primeiro conceito que a professora compartilhou é o objetivo. O objetivo é simples, aumento da intensidade da voz. O segundo conceito que a professora compartilhou é o modo de administração. O modo de administração é uma terapia intensiva. E o terceiro conceito que a professora quer compartilhar é a calibração. Como ajudar o paciente a enfrentar as barreiras para generalização. 3 aspectos importantes. Distúrbio sensorial. Os pacientes com doença de Parkinson, eles falam baixo, mas eles acham que os outros estão surdos, que eles estão falando em intensidade normal. Segunda coisa é a calibração interna. Os pacientes, eles têm a capacidade para falar forte, mas de alguma maneira isso não está sendo ativado. E a terceira coisa são os aspectos neuropsicológicos. Esses pacientes têm um pensamento mais lento, um aprendizado mais lento, dificuldade para manter a atenção, mudança no set cognitivo, problema na memória de trabalho. Então, portanto, quanto mais simples for a instrução, melhor é. So now that we've gone through the key concepts of target mode calibration, let's take a brief look at the specific exercises in the protocol. Então, agora que nós já falamos sobre os 3 princípios-chave, que é o objetivo, o modo de administração e a calibração, vamos explicar o protocolo de tratamento. This is a snapshot of what the Lsvt protocol looks like. And what you see on the left side is the first 30 minutes of the session, which are made up of daily exercises. These are the long ahs that patients hold out, high, low ahs, so ahs going ah, and low ah. A minimum of 15 repetitions of each of those to really rescale that vocal loudness. The third daily exercise are functional phrases, and this is where we take that nice loud voice, put it into the patient's own functional speech. So 10 phrases they came up with, they practice that 5 times a day. After that first half of the session, when their voice is warmed up, the entire second half of the session is spent on training that into functional speech. As the weeks progress, we build complexity and length of utterance towards our functional goal of using a louder voice in daily speech. And then, as I mentioned earlier, we also include daily homework and daily carryover assignments. O que vocês estão vendo nesse slide é um resumão, um snapshot da sessão de tratamento dos pacientes submetidos ao LSVT. À esquerda, onde está escrito exercícios diários, os 3 exercícios diários levam os 30 minutos iniciais da sessão. E à direita, onde está escrito hierarquia de exercícios, tarefa de casa e exercício de generalização, são os segundos 30 minutos de uma sessão. Então, quais são os exercícios diários? Tempo máximo de fonação da vogal A, longo, 15 ou mais repetições. Extensão de frequência fundamental máxima, A, do grave para o agudo, A, e do agudo para o grave,
a 15 repetições cada, na extensão máxima de frequência e de tempo máximo. E o terceiro exercício são as frases funcionais, ou seja, são 5 repetições de 10 frases que foram escolhidas para o paciente, pelo paciente e que serão utilizadas ao longo do seu dia a dia em casa para calibrar a intensidade da voz. À direita, nós estamos vendo, depois que a voz passou a ser aquecida, ou seja, a primeira meia hora da sessão de tratamento é um verdadeiro aquecimento vocal. Na segunda meia hora da sessão de tratamento, são trabalhados hierarquia de exercícios, leitura estruturada e tudo que aumenta a complexidade, as tarefas que serão feitas em casas e os exercícios de generalização. E essa segunda metade de terapia, da terapia, ela aumenta em complexidade à medida que o tratamento vai evoluindo nas 16 sessões. One other comment on the protocol, in particular with the functional phrases and hierarchy, is that even though it's a standardized protocol of exercises, we individualize or tailor the treatment to each person. So for example, everyone has their own individual functional phrases. And in the hierarchy, the speech material we would practice, we would tailor to each person's likes or interest or their goal for communication, be able to go out and talk with family and friends at dinner, or somebody who's still working in the job place and needs to have their voice for work. Embora a primeira metade da sessão seja estruturada e absolutamente idêntica para todos os pacientes, a segunda sessão ela é absolutamente individualizada. O material de fala vai ser produzido de acordo com a necessidade do paciente. Se é um paciente que ainda está trabalhando, esse material vai ser adaptado à sua situação de trabalho. Então, o material vai ser funcional e específico para esse paciente. Então, a primeira metade da sessão é igual para todo mundo e a segunda metade ela é individualizada. And I think this is one of the most important visuals we can show related to the treatment protocol. And that is what you see on the left is one of the exercises, for example, the long ah, high ah, and they're important to build a foundation, but they are not the goal of treatment. The goal of treatment is to train that into functional communication, and that the person with Parkinson's disease can have a louder voice in conversation when they walk outside the treatment room. Então, esse slide generaliza qual é o objetivo principal do LSVT LOUD. À esquerda, o que nós temos é um exercício do tratamento, que é o A longo ou A grave ou agudo. Isto não é o objetivo do tratamento. O objetivo do tratamento é oferecer uma voz alta, forte, na conversação. Okay, one last comment on that concept of calibration. So we're targeting the voice, we're training intensively, but we have to address the mismatch between the internal perception of vocal loudness a person with Parkinson's disease has and how others perceive it. So again, the patient may say, I'm not too soft, and when we get them louder, I can't speak like this. I feel like I'm shouting. So a key to success of treatment is that by the end of those 16 hours in that 1 month, they recognize that that voice that initially felt too loud to them is within normal limits and has a very positive impact in their functional communication. A professora Cynthia Fox quer fazer um comentário final muito importante sobre o processo de calibração. Então, ela já explicou que existe uma falta de sintonia entre a percepção interna da intensidade e como os outros percebem a intensidade nos indivíduos com doença de Parkinson. Eles acham que estão falando normal e os outros os percebem muito baixo. Ao longo dessas 16 sessões, esse processo sensorial está sendo ajustado e se espera que ao final de 16 sessões
essa percepção interna de intensidade esteja calibrada com a percepção do outro. We'd like to share with you now a little bit of our technology directions. And so we utilize two types of technology to enhance accessibility to LSVT LOUD, both telepractice and software programs. Para concluir, a professora quer compartilhar alguns dos próximos passos da metodologia LSVT, tanto com teleprática como os programas computadorizados de apoio na terapia. So LSVT by telepractice is a term we call LSVT LOUD. There are actually a number of publications looking at the efficacy of LSVT LOUD delivered by telepractice, led by Dr. Deborah Theodoros in Australia, showing that the outcomes are absolutely comparable to all 16 sessions face-to-face in the clinic. So this alleviates sometimes a burden for a patient who may live far away from where you are in your clinic. On the right side, we're showing a visual of our software program called the Lsvt Companion. Right now, it's only in English and German, but it actually can deliver some of the treatment sessions to the patient, again, helping to increase accessibility. And this was funded by both the NIH and the Michael J. Fox Foundation. Então, a professora compartilha dois progressos relacionados à tecnologia que estão sendo gradualmente instalados. À esquerda, o chamado LSVT LOUD, que é o programa entregue em teleprática. Há uma série de artigos publicados pela colega fonoaudióloga australiana Deborah Theodoros, que comprovou que as sessões que são feitas por teleprática, por computador, por telemedicina, produzem resultados equivalentes às sessões que são feitas de modo presencial. E à direita é o Lsvt Companion. O Lsvt Companion é um sistema que foi produzido e que hoje está disponível em inglês e em alemão por fundos provenientes tanto dos Institutos Nacionais de Saúde, como da Fundação Michael Fox, que é a fundação do ator americano que sofre doença de Parkinson. Então, com dinheiro custeado pela Fundação Michael Fox e pelo NIH, o Companion, que é para ajudar, que é um sistema computadorizado para ajudar no segmento dos pacientes e para entregar a terapia por computador. Here we see some data from the study using the Lsvt Companion. In this study, of the 16 sessions, 9 were delivered in the clinic face-to-face, and the remaining 7 patients did at home on their own, utilizing the Lsvt Companion software. On the x-axis, you see tasks ranging from sustained phonation, conversation, reading, and a cognitive task. On the y-axis, we see decibels of sound pressure representing loudness. Blue is pre, peach is post, and yellow is a 6-month follow-up. So across all these tasks, we see that the outcomes were very consistent with those reported in previous published data. So this gives us confidence that when we utilize technology to increase accessibility, we maintain the treatment fidelity of the face-to-face protocol. Cynthia, dear, how many patients do you remember? I want to say 16. Ok. Esse gráfico que nós estamos vendo é o resultado de uma pesquisa feita com 16 indivíduos com doença de Parkinson, que foram submetidas às primeiras 9 sessões face a face e as sessões remanescentes até completar as 16, ou seja, 7 sessões em casa com o Lsvt Companion. E o que nós estamos vendo são diversas tarefas de fala. Fonação sustentada, monólogo, leitura da passagem do arco-íris e tarefas cognitivas. Pré em lilás, em vermelho
pós-imediato, e em amarelo, segmento após 6 meses de terapia, e os dados são DBs. E como a gente pode ver, o resultado é extremamente semelhante ao mesmo resultado obtido dos indivíduos submetidos a todas as sessões presenciais. Ou seja, a sessão feita com o Lsvt Companion em casa produziu o mesmo resultado que as sessões presenciais. So in closing, we have this wonderful quote from Daniel Webster. If my possessions were taken from me with one exception, I would choose to keep the power of communication, for by it, I would soon regain all the rest. And what that shows us is how important communication is, and that we as speech therapists have the ability to give our patients the power of communication. And for people with Parkinson's disease, it's really a unique opportunity that we have the evidence-based practice that you heard about here today to really provide our patients with treatments that we know can both work and last in terms of improving communication. Então, para fechar essa apresentação, a professora selecionou esta frase, que é do Daniel Webster, dos dicionários Webster, que escreveu: se todas as minhas posses me fossem tiradas, com uma única exceção, eu escolheria ficar com a comunicação, porque com ela recuperaria todo o resto. Então, essa frase, ela mostra qual é o poder que nós, fonoaudiólogos, temos em contribuir para o paciente e qual é a segurança que nós podemos oferecer a ele ou ela pelo fato de que está sendo submetido a um programa de comunicação, de reabilitação, que tem evidência científica da sua efetividade. And now for the most exciting information, the LSVT LOUD training and certification course is coming back to Brazil. And so we'll be there in September 8th and 9th for the full 2-day training course where you learn how at every element to deliver LSVT LOUD training and certification. So we heartily invite you to attend, and I know that Dr. Bilal will give you all of the details when she translates this. Yes, so Cynthia, besides translating it, I'm going to give some details on how wonderful is that going to be, because it's a holiday, and so the traffic will be great, the city will be wonderful, okay? So I'm going to speak a little more, okay? Perfect. O próximo treinamento no Brasil será feito nos dias 8 e 9 de setembro de 2018, e o motivo que nós escolhemos esse dia é exatamente porque ele é o feriado prolongado de 7 de setembro. 7 de setembro é a sexta-feira, vocês podem vir para São Paulo tranquilamente, chegar, se instalar no hotel, para os que vêm de fora do Brasil. De fora do Brasil? Nós temos gente que vem da Argentina, mas para os que vêm de fora do estado de São Paulo, porque no dia 8 de setembro, sábado pela manhã, às 8, pontualmente nós começamos, e se as pessoas chegam atrasadas, elas perdem a certificação. Porque no dia 8 de setembro, o programa começa com uma prova, que é uma verificação de conhecimento, que não vale para nota, não vale nada, que é só para vocês entenderem da onde vocês vão partir, para onde vocês vão chegar no domingo à tarde, porque essa avaliação ela é repetida, tá? Então, o treinamento ocorre, o treinamento completo, é o mesmo treinamento que é dado nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido, na Dinamarca, na Europa inteira. Ele começa no sábado de manhã, tem uma demonstração com um paciente no sábado à tarde, no domingo ele continua, e mais de 20 pacientes estarão presentes com vocês, pacientes da Associação Brasil Parkinson, para que vocês possam fazer um sistema hands-on. Vocês vão colocar a mão na massa e trabalhar com os pacientes. O que vocês estão vendo aqui é o treinamento que foi feito LSVT há 2 anos atrás
por ocasião do Dia Mundial da Voz, foi próximo do Dia da Voz em abril, e essa é a nossa foto do grupo todo que foi certificado. Os clínicos certificados terão seus nomes inseridos na plataforma LSVT Global. Não passa um mês sendo que um paciente vem e confirma conosco se realmente esse colega ele é certificado. A recertificação para quem já fez a validação ocorre quando o sistema vem para o Brasil. Então, as pessoas que fizeram a sua certificação no passado, elas devem renovar essa certificação para compreender quais são as pesquisas novas, o que está sendo mantido no protocolo, para relembrarem e para poderem compreender por que o protocolo não pode ser alterado e adaptado. É um curso de altíssima complexidade, porque envolve demonstração com o paciente em sala de terapia e no palco, envolve sessão de terapia com todos os clínicos e orientação para famílias. Então, eu digo para vocês realmente que vocês não percam essa oportunidade de estarem conosco. Maiores informações, sevfono@sevbr.com.br, tem um errinho aí, ou mbelal@sevbr.com.br. E o telefone do SEV é 11 5575 1710. Não tem esse último um final. Que maravilha, nós conseguimos ter erros aqui nas informações, mas vocês sabem como entrar em contato com o SEV, qualquer coisa é só digitar no Google SEV Mara Belal, falar diretamente comigo, falar diretamente com alguma das assistentes. As inscrições estão abertas tanto para a certificação como para a renovação. E eu aguardo vocês num final de semana onde São Paulo vai estar vazio, o trânsito vai estar reduzido, vai dar para passear, para ir no teatro, e no domingo à tarde vocês voltam para a casa de vocês, certificados no método LSVT. Aí alguém sempre pergunta, e se eu não passar na prova? Nenhum problema. Você faz de novo a prova, tá? Então, é oferecido um novo link, você faz a prova até você passar. É o mesmo esquema do SEV. O aluno da especialização faz a prova até ele ser aprovado. O seu nome fica na lista dos clínicos certificados pelo LSVT e você tem um lindo diploma de certificação para poder oferecer o que há de melhor evidência sobre a efetividade de tratamento fonoaudiológico, que além de melhorar a voz, melhora a fala, prosódia, expressão facial, respiração, deglutição e ativação de áreas cerebrais. Eu quero agradecer a presença de todos. Nós tivemos 110 pessoas nesse webinar, estamos concluindo com 109, então perdemos apenas uma no meio do caminho, e eu agradeço a todos por terem participado e, por favor, se houver interesse, ligue para nós, ligue para o SEV, ligue para mim, passe um e-mail para que a gente possa realmente contribuir para que o paciente com doença de Parkinson e outros pacientes com os distúrbios afins sejam submetidos ao melhor tratamento disponível. Muito obrigada. Thank you, Dr. Fox. Thank you, Dr. Ramig, for this wonderful class. I'm pretty sure that everybody is thrilled, and I'm pretty sure that some of the clinicians that were in doubt of taking the certification or not may be inspired to go ahead and to join the club of the certified Lsvt LOUD treatment group in the world. Tell me, Dr. Fox, in how many countries Lsvt has been applied now? Em quantos países o método LSVT tem sido aplicado? To date, we've trained clinicians in 72 countries who deliver Lsvt LOUD. And so we have an active certified clinician database of over 25,000 therapists. So it truly is a global community that has worked together to improve communication for people with Parkinson's.
Então, a coisa mais fantástica é que esse método de tratamento já foi oferecido para 72 países. Então, há fonoaudiólogos de 72 países absolutamente preparados para aplicar o método, que é o que vai acontecer quando vocês saírem do dia 2, e os slides estarão traduzidos, assim como as fichas de aplicação do método em português, e hoje há mais de 2.500 fonoaudiólogos ao redor do mundo certificados para a aplicação do método. So, Lorraine and Cynthia, I just have to give you a loud thank you for all the help and a loud public recognition, because you both changed the whole scenario in the rehabilitation of neurological disorders. Thank you so very much. And thank you, Mara, for your great leadership in Brazil. We love coming to Brazil and having the caipirinhas and the cheese balls. So thank you so much. Thank you. Thank you. And thank you to everyone who attended this evening. We hope to see you in September. In São Paulo. São Paulo. Eu só finalizei dizendo que eu agradeci a generosidade das duas por essa magnífica aula e também que eu agradecia por elas terem mudado todo o cenário da reabilitação dos pacientes com problemas neurológicos. E elas agradeceram a minha liderança no Brasil e dizem que não vem a hora de voltar ao Brasil para tomar caipirinha e mais bolinhas de queijo, mais conhecido como pão de queijo. Então, beijo a todos. Big kiss, loud kiss, strong hug. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Espero vê-los em setembro. Eu estou concluindo essa teleaula e desejando sucesso a todos. Muito obrigada. See you in September. See you in September when summer is gone. Bye-bye. Bye-bye.